Começando o nosso vídeo aqui, hoje eu estou no Centro Cultural de Jerusalém, aqui no bairro aqui de Del Castilho, e estou aqui com a minha mãe. Eu vou estar mostrando essa maquete de Jerusalém que tem aqui. Eu estou aqui na entrada, eu tentei tirar uma foto ali fora, só que eu não consegui, então eu vou mostrar esse espaço aqui que é a entrada. Aqui é a entrada. Nós estamos aqui em Del Castilho. Aqui é a entrada. Nós temos aqui o elevador. E aqui nós temos Centro Cultural de Jerusalém. Aqui na recepção nós temos esse folheto aqui que você pode levar, tem algumas informações. E aqui nós temos os horários de visita. Pode ter alguma alteração? Pode. Aqui nós temos essas informações aqui. Nós temos esse código aqui que você pode pausar o vídeo e entrar. Quando você sai do elevador, ali minha mãe, que tem um estacionamento aqui, tem um souvenir. Aqui é o térreo. Parte aqui é a entrada que você compra o seu ingresso para você poder ir lá e conhecer a maquete. Aqui nós temos essa loja que vende alguns livros. Ingressos já comprados e agora vamos ao passeio, a visita aqui no museu. Só para lembrar, fiquem todos à vontade, podem tirar fotos, filmar. Aproveitem e marquem o Centro Cultural Jerusalém no Instagram, @Centro Cultural Jerusalém. Dentro de alguns minutos eu vou chamá-los para que a gente possa começar a nossa tour, a visita guiada pela história de Jerusalém. Quem tiver a sua dúvida vai poder tirar, né, a sua dúvida, fazer a sua pergunta. Logo mais, após a visitação guiada, vocês poderão subir para o mezanino do segundo andar, onde poderão conhecer as exposições temporárias do nosso espaço. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra para começar o tour pela maquete da cidade de Jerusalém. Enquanto isso, fiquem à vontade para fotografar e filmar essa obra de arte.
onde eu vou começar a explicação, né, da nossa visitação guiada pela maquete da cidade de Jerusalém. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita e fica à vontade para se avisar, se tiver alguma pergunta, né? E vamos para a tarde de Jerusalém, o entardecer. Então é como se o sol estivesse se pondo por trás das montanhas do deserto da Judéia e Jerusalém, e aí por conta da iluminação, as casas acenderam suas lamparinas, que na época eram abastecidas com azeite. Né? Vamos chegar perto, gente. Pode chegar perto, você pode se aproximar, por favor. Isso. E aqui a gente vê uma réplica quase que perfeita de como seria a cidade de Jerusalém no primeiro século, mais exatamente no ano de 66 depois de Cristo, ou seja, 30, 40 anos após a crucificação de Jesus. Mas para falar um pouco sobre esse processo de construção da nossa maquete, a gente precisa entender que lá em Israel está a maquete original. A maquete original, ela foi construída na década de 60 e através de uma parceria com a Universidade de Jerusalém é que foi construída a nossa réplica, né? E para que essa réplica fosse construída, nós recebemos arqueólogos da Universidade Hebraica. Eles ficaram 3 meses aqui no espaço fazendo todo o relevo da maquete, ou seja, todo o terreno, a topografia foi feita por arqueólogos, mas o processo de construção foi feito exclusivamente por brasileiros. Profissionais da área de construção de maquete, ou seja, maquetistas, que nunca tinham feito uma maquete de pedra, receberam o desafio de construir uma maquete com pedras brancas vindas de Israel. A nossa maquete, ela foi construída com o mesmo material para que a cidade ficasse mais fiel possível à arquitetura de como era a Jerusalém no primeiro século. E essa noite, gente, é de fato muito bonita, né? São milhares de lâmpadas que estão agora representando o céu estrelado e as lamparinas da época abastecidas com azeite. Então a lamparina deveria ficar sempre acesa, né? Pelo menos à noite. E agora a gente vê toda essa réplica que levou 5 anos para ser construída. Uma das maiores maquetes do mundo aqui no Rio de Janeiro. E o nosso espaço foi inaugurado no ano de 2008. O Centro Cultural de Jerusalém, para difundir a história da Terra Santa aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E a maquete, como eu disse, tem 738 metros quadrados. No primeiro século, que é o ano de 66 depois de Cristo, ou seja, 30, 40 anos após a crucificação de Jesus, Jerusalém era contada com 3 grandes muralhas. Então, quanto mais muro, mais protegida a cidade estava. A gente teria aqui a primeira muralha que ficava ao sul, que seria o muro mais antigo de Jerusalém. Essa muralha ela foi construída pelos Asmoneus. Os Asmoneus foram uma dinastia, um governo reinado que se consolidou após a chamada revolta dos Macabeus. A segunda muralha ela foi construída provavelmente pelo rei Herodes, e ali estava todo o comércio da cidade. Ou seja, os mercados, armazéns, hospedarias estavam dentro do segundo muro. E a terceira e última muralha, a maior de todas, com 3,5 km de extensão e 11 metros de altura. Essa terceira muralha protegia todo o bairro na época chamado de bairro da Cidade Nova. Aqui vivia, pessoal, como se fosse a classe média, né? Muitas famílias privilegiadas, abastadas, que eram proprietários de grandes mansões nessa região aqui do bairro da Cidade Nova. E como esse bairro ele só surgiu a partir do ano de 41 depois de Cristo, ele ainda não existia na época de Jesus. A Jerusalém da época de Jesus correspondia somente à segunda e à primeira muralha. Então isso vai ser muito importante para que a gente possa entender daqui a pouco os últimos, ou melhor, o último dia de Jesus aqui na cidade de Jerusalém. Bom, até então, quem tem alguma dúvida, curiosidade,
Jerusalém foi destruído e dele só restou o que a gente conhece hoje como muro ocidental. É nesse local que os judeus vão pedir orações e eles fazem essas orações. Muros cristãos imaginavam que eles estavam se lamentando e aí apelidam o muro como o muro das lamentações, né? Então quem vai a Jerusalém hoje pode ver um pedaço remanescente do templo de Jerusalém na época de Jesus. E ao lado do templo a gente vê a fortaleza de Jerusalém, chamada Antônia, aquela fortaleza do quartel militar romano da cidade. Lá ficavam aproximadamente 600 soldados e era a cadeia também da cidade. Tanto Paulo quanto Pedro, em algum momento da história, estiveram presos na fortaleza Antônia. E de acordo com a tradição, pode ter sido a fortaleza Antônia o cenário da condenação de Jesus pelo prefeito, pelo procurador Pilatos. Então, talvez tenha sido lá em que Pilatos coloca Jesus ao lado de Barrabás e pergunta ao povo: a quem vocês querem que eu solte? Eles dizem: soltem-nos Barrabás. Pilatos, então, lava as suas mãos, entrega Jesus aos soldados romanos que vão chicotear Jesus dentro da fortaleza. Lá Jesus recebe também a sua coroa de espinhos e o madeiro que ele carregaria em direção a um lugar chamado Gólgota ou Calvário. De acordo com a Bíblia, o Monte Calvário estaria localizado fora de Jerusalém, porque naquele período ainda não existia o bairro da Cidade Nova e a terceira muralha. Então, saindo da fortaleza, Jesus percorre todo o caminho carregando o madeiro. Caminho esse que nós vamos chamar de Via Crucis ou Via Dolorosa. E aqui no Gólgota, no lugar da caveira, Jesus vai ser crucificado ao lado de dois ladrões, né? Um deles diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. A gente não sabe que ano Jesus foi crucificado, mas algumas vezes a NASA ela trouxe um estudo de que no ano de 33 depois de Cristo houve um eclipse em Jerusalém, ou seja, o dia virou noite, né? Então esse é um grande indício que talvez tenha sido o ano da crucificação de Jesus. E ali está um possível Monte Calvário, né? Todo local de morte era sempre construído fora da cidade, e aí Jesus ele é crucificado fora das portas da cidade de Jerusalém. Palácio do rei Herodes, né? Palácio de Herodes é a construção mais suntuosa da cidade. Olha só, todo cercado de muros e torres de defesa. Herodes constrói aqui 3 torres de defesa. A primeira delas, Herodes vai construir em homenagem ao seu irmão Fazael. A segunda, em homenagem ao seu amigo de infância, Ípicos. E a terceira e última, a mais bonita de todas as torres, em homenagem à sua esposa Mariana. Herodes tinha 10 esposas e 2 delas tinham o mesmo nome, Mariana. Tá? Essa era em homenagem à esposa que ele mais amava. Inclusive, depois da morte de Mariana, Herodes mandou conservar o corpo dela em pé. Herodes era muito cruel, né, gente? A gente sabe que esse Herodes aqui foi aquele mesmo que mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade quando Jesus nasceu em Belém. Herodes também, próximo da morte dele, ele teve uma ideia. Ele mandou prender um judeu de cada casa, um de cada família, e mandou colocar todos eles encarcerados. Assim que ele morresse, era para matar todos eles, porque se ele questionasse pela morte do rei, matando um de cada família, todos teriam motivo para chorar no dia de sepultamento de Herodes. E a esposa que ele mais amou, ele também mandou matar. Ele não aceitava que depois da morte dele ela viesse casar com outro rei. Então ele manda matar a esposa mais amada. Imagina que menos amava e coitado que ele manda fazer. Então essa é a Mariana, né? Coitada. A rainha que entrou pela história e ganhou a torre feita. Que acontece na casa de Caifás. E aqui o túmulo em homenagem ao rei Davi, o rei mais importante de Israel. O rei Davi foi o rei que conquistou a cidade de Jerusalém, e essa conquista se deu há 3.000 anos, por isso que Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Alguém
sabe qual era o nome de Jerusalém na época do rei Davi? Não, essa era a época de Melquisedeque. Jebus, isso. Jebus era uma pequena cidade dessa colina aqui, né, chamada de a cidade do povo, Jebuseu. E Davi chega a Jebus, né, toma a cidade de Jebuseus e começa aí Jerusalém, como nós a conhecemos, e depois o seu filho, o rei Salomão, construiu naquele local o primeiro templo, né? O templo de Salomão, como eu disse, foi destruído. E quando o povo foi levado para o cativeiro, onde eles ficaram no exílio, após o fim do cativeiro, o rei Ciro da Pérsia decreta uma autorização para que eles voltem a Jerusalém. E aí, Zorobabel reconstrói o templo e depois Neemias reconstrói os muros da cidade. Aqui a gente tem um pedaço do muro reconstruído por Neemias em apenas 52 dias, no ano de 445 a.C. Quando o de Salomão foi destruído, o templo, sumiu o objeto mais sagrado do povo de Israel, que era a Arca da Aliança, que aqui a gente vai conhecer agora a réplica da Arca. Arca da Aliança. Essa arca aqui é uma réplica, ela foi utilizada na gravação da série Reis da época. Até porque a original ninguém poderia tocar, era só o sumo sacerdote que tocava na arca, e aqui na tampa era um propiciatório, né, onde o sumo sacerdote expedia sangue de animal. Ainda hoje é um dos grandes mistérios da arqueologia, o que aconteceu com a Arca da Aliança. Então há diversas teorias, né, que a arca teria ido para a Etiópia, ou teria sido enterrada no Monte do Templo, mas de fato a gente não tem nenhum achado arqueológico que possa comprovar o que aconteceu com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era muito sagrada para o povo de Israel, era levada em batalhas, foi tomada pelos filisteus, ficou na casa de Obed-Edom e depois veio para Jerusalém. E dentro dela ficavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, né? Então a gente tem aqui uma reprodução de como pode ter sido a Arca da Aliança. Alguma pergunta do que foi dito até então? Aí aqui a gente vê o canal de drenagem por onde a água ela era escoada, ou seja, funcionava como uma espécie de um sistema de esgoto. E esse canal, esse caminho aqui, era chamado de Estrada dos Peregrinos. Essa estrada ela provavelmente foi feita por Pilatos para facilitar a chegada dos peregrinos ao Templo de Jerusalém. Mas em épocas de festas, na Páscoa, tabernáculos, Jerusalém lotava de judeus. Então, antes de ir ao templo, eles deveriam passar nesse tanque aqui, que é o famoso tanque de Siloé. Nesse tanque, eles faziam uma purificação, um banho ritual nas águas, para depois seguir a viagem ao templo. E aqui no mercado compravam alimentos, vestimentas e até mesmo animais que eram levados ao sacrifício lá no templo de Jerusalém. Inclusive, nesse local aqui hoje, de muito mercado, ele hoje é parque arqueológico. E aqui já começava a venda desses animais para o templo. Talvez em algum local aqui, né, já que a Bíblia relata que no templo Jesus expulsa os vendilhões e diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Né? Esse cântico dos degraus era dali? Também tem várias possibilidades. Lá frente, Jesus pergunta: você quer ficar agora? Ele fala: mas Senhor, aqui me coloque nas águas do tanque, pois sempre que esse movimento vem e pula antes de mim. E então Jesus lhe diz: toma o teu leito, levanta-te e anda. E depois de 38 anos ele foi curado nesse local. Né? Como a gente falou lá no início sobre o buraco da agulha, sobre o canto do galo, o tanque de Bethesda é mais um local polêmico, né? De muito estudo com relação se havia ou não anjo que descia nesse tanque, né? E agitava as águas, e o primeiro enfermo que pulasse seria curado de qualquer enfermidade. Pois não, pode falar. Os 5 companheiros são isso aqui: o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Inclusive, quando ele foi descoberto pela arqueologia em 1888, nem se imaginava que esse seria o tanque de Bethesda. Por quê? Os 5 companheiros imaginavam. Então, aqui a gente tem uma água do Rio Jordão. Esse local é aberto por todos os visitantes que aqui querem ser batizados. É um batistério que vem. Diversos líderes religiosos veem o nosso espaço
e faz aqui cerimônias de batismo. Milhares de pessoas já foram batizadas nesse tanque. E aqui você tem água aquecida, né? Além da água, você tem toda a parte ainda é aquecida, né? Então, olha só essa atmosfera aqui de ser batizado no Rio Jordão. Né? Sim. Limpa, corrente, limpa em movimento. E de fonte natural ou da chuva. Parte histórica, né? Sim. Mas seria por essa razão que o julgamento de alguns segmentos cristãos entender que o batismo tem que ser feito em água corrente. Com certeza. É porque... Aqui está a maquete de Jerusalém, vista de cima. Um montão, né? Só com um montão. Vamos ver se ela vai fazer aqui. Aqui. Deixa eu ver. Não, você tem que vir daqui, você consegue pegar onde a Como se moça aquela tá. bolsa tivesse. Ó, como Fica se ali no aquela lugar bolsa da tivesse bolsa. ali, ó. Isso aí. Tá vendo? Vai, Tá, vai lá. dá pra você pegar todos os quadros. Só não pega. Eu queria pegar daqui direto. Dios, se levantan contra mí. Oh Dios, hablan mal de mí y creen que tú no eres real y creen que no me salvarás. Oh mi santo Dios, levántate y sálvame. Hay quien mi mal buscando está, protégeme del mal. Oh mi santo Dios, mi vida está en ti. Tú eres mi escudo y gloria, y quien me sostiene en pie. Dios, me acosté y dormí.
escuridão.